Meus irmãos, tudo bem? Sou o irmão Alexandre e nós vamos começar agora a bateria de aulas para o nosso curso Instituto Educacional Lopes, Escola Teológica Resgate. Bateria de aulas sobre o Pentateuco. É a matéria que nós vamos estudar aí, o Pentateuco. Para os alunos que fazem o curso por correspondência, e uma colherzinha de chá aí para os alunos presencial, que a aula em vídeo é mais completa, porque a gente não gasta tempo com outras perguntas, com outras coisas, e fixa ali exatamente na aula. Você que quer fazer o seu curso, você que quer estudar com a gente, escola boa, reconhecida pela convenção, curso básico, curso médio, curso bacharel livre, materiais didáticos muito bons, livros de 150 páginas, mais ou menos cada livro. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. É muito conteúdo para você, tá bom? Muito conteúdo para você. E você pode estar entrando em contato com a gente através do canal do YouTube, através do WhatsApp, através do Facebook, através do Instagram. E vem fazer parte dessa turma. Vem se dedicar na chamada que Deus tem para você. Quanto mais ferramentas nós temos, mais Deus vai nos usar. Tudo bem? Vamos lá então, nós vamos falar, meus irmãos, sobre o Pentateuco. O Pentateuco é os 5 primeiros livros de Moisés. Essa disciplina, ela vai tratar de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E cada aula vai tratar especificamente de cada um desses livros. Falando de Pentateuco, falando de Gênesis, nós vamos falar sobre quem foi o autor, a data, o título, o conteúdo do livro, a análise do livro, o relato da história da humanidade, Abraão, Isaac, Jacó, que são os patriarcas. A palavra patriarca significa os pais. E a vida de José, e assim termina o Gênesis. Então, nós vamos estar tentando falar sobre todo este ponto nesses momentos que se seguirão, nessa aula que se seguirá juntamente com vocês. Tranquilo? Pessoal, para início de conversa, Pentateuco. A palavra penta, ela significa 5 no grego. Por isso Brasil, pentacampeão, aquela coisa toda. Teuco é a palavra traduzida para livros. Então, Pentateuco, os 5 livros. O estojo dos 5 livros. Os 5 livros de Moisés. Para o judeu é chamado de Torá, porque a Torá é a instrução, ou a lei, ou o livro didático deles. Também escrito por Moisés, a mesma coisa. Tudo bem, meus irmãos? E esse Pentateuco, esse material, esses 5 primeiros livros, ele cobre o maior período da história de toda a Bíblia, porque ele vai desde Gênesis 1 em 1, do qual nós não sabemos a data exata, o tanto de período que durou, até o finalzinho ali de Deuteronômio, que é 1450 a.C. Nesses livros do Pentateuco, irmãos, nós vamos encontrar Deus formando todos os povos. Em seguida, a gente vai ver Deus preparando um povo para tornar uma nação. E por intermédio desse povo que vira nação, fazer conhecido o nome de Deus sobre todo o mundo, sobre toda a terra. E nesse estudo, a gente vai notar o tratamento de Deus dispensado ao povo escolhido, porém com diversas intervenções para que outras nações sejam alcançadas. Sabe por quê? O desejo de Deus sempre foi alcançar todos os povos. O desejo de Deus é com que todos os seres humanos o conheçam e tenham, através da sua graça, através da graça de Deus e do poder do Evangelho, decidir se aceitam ou se rejeitam esse convite à salvação que Deus faz. Amém? Continuando. No Pentateuco, ele se inicia a revelação de Deus ao homem.
E essa revelação, ela se dá desde o primeiro momento, quando Deus visita o homem, todos os dias lá no Jardim do Éden, e em seguida faz promessas, escolhas, alianças e, por fim, a lei que é dada através de Moisés. Adão e Eva recebem a primeira promessa, Gênesis 3:15. Aquela promessa de que, embora eles tivessem pecado, da Eva sairia aquele que esmagaria a cabeça da serpente, o inimigo de todas as almas, Satanás, que no caso seria Jesus, que teria a vitória, salvaria todo aquele que crê, e através dele receberíamos a salvação de vida eterna. E essa promessa de Gênesis 3:15, ela permeia todo o Antigo Testamento, até que se cumpre no Novo. Então, é de suma importância você conhecer o Antigo Testamento, porque quando você lê o Novo Testamento, você vai entender do que se trata. Porque o Novo Testamento é o cumprimento de Antigo. A base para a escritura do Novo Testamento é a parte do Antigo Testamento, porque o Antigo é o pano de fundo, é a promessa, e o Novo é o cumprimento da promessa que é feita no Antigo. Beleza, pessoal? Continuando então. O estudo do Pentateuco, ele vai indicar que, embora a lei, estando completa e o povo escolhido também, é possível perceber que sempre está apontando para algo muito melhor. Quem que era? Jesus. Sabe aquela historinha de que o melhor de Deus está por vir? Conversa fiada. O melhor de Deus se chama Jesus. Ele já veio e está entre nós. Ele habita na nossa adoração. Aleluia. O próprio Moisés diz, Deuteronômio 18:15, Deus levantará um profeta semelhante a mim, com um diferencial. Ele será ouvido. Está falando do próprio Jesus. Pessoal, a importância dos livros do Pentateuco, ela pode ser vista em vários aspectos aqui colocados no nosso material. Primeiro, a ênfase em Deus como Criador de todo o universo. Segundo, o relato da história do começo da humanidade. Terceiro, o incessante trabalho de Deus em manter comunhão com o homem e a constante busca do homem fugindo de Deus, mas Deus com sua graça alcançando o homem. Não fostes vós que escolhesse a mim, antes fui eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vás e deis fruto. Aleluia! Quarto, diversas profecias, em sua maioria, apontam para o Messias que haveria de vir. Esse nome Messias é um nome que significa Cristo no grego, Messias no hebraico, ou ungido na nossa língua portuguesa. Dá a ideia daquele que foi escolhido por Deus, daquele do qual tem óleo dentro dele, daquele qual tem o Espírito Santo e que é quem? O nosso Salvador Jesus. Belezinha? Vamos continuar. Em quinto lugar, a gente vê a soberania de Deus sobre todas as coisas. Igreja, estudante, aluno, Deus é soberano em todas as coisas. E em sua soberania, Deus resolveu permitir, escolher, dar o direito do homem caído, depravado, totalmente fora, alienado de Deus, por causa do pecado de Adão. Isso chama-se depravação total na teologia sistemática, através da pregação do evangelho, através da graça preveniente de Deus, Deus deu ao homem o direito agora de poder escolher se ele rejeita ou se ele aceita a salvação que vem do Senhor. E em tudo isso está enquadrada a soberania de Deus. Sexto lugar, Deus como provedor do sacrifício em benefício do pecado do homem. Ei, o homem é que peca, o homem é que erra, mas sabe quem é que providencia a bênção para o homem voltar a ter comunhão com Deus? É o próprio Deus. O homem de si mesmo, ele não conseguiria se chegar a Deus. O homem de si mesmo, ele foge, ele não quer contato com Deus. Vide a história de Adão. Quando Deus aparece no jardim, o que Adão faz? Foge.
Deus, com sua graça, vem até o homem, mata o cordeiro, faz vestimentas, veste o homem, anunciando ali Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em sétimo lugar, nós vemos o conhecimento da santidade de Deus e o esforço do homem para tentar alcançá-la. E eu já digo mais, o homem pode se esforçar, mas ele não consegue se chegar a Deus. É a graça de Deus que torna possível isso no homem. Não importa o que o homem faça, ele nunca vai fazer o que é possível. Ele só precisa aceitar o que Deus faz por ele. E sabe o que Deus fez? Enviou Jesus Cristo para salvar. Tudo bem até aqui, pessoal? Oitavo lugar, a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, mesmo quando todas as circunstâncias são contrárias. Por exemplo, Deus não falou para José que José seria o canal abençoador dos seus irmãos e do seu pai? Só que tudo aconteceu o contrário. Mas mesmo assim, Deus trabalhou e José acabou sendo o abençoador do povo. Irmão, quem recebe as promessas de Deus e se mantém na condição de obedecer, vai ter todas as promessas cumpridas. Amém até aqui? Vamos concluir. O Pentateuco, ele ainda se reveste de uma grande utilidade, pois ele é por muito tempo utilizado como referência pelo povo de Israel, até que se tem os demais livros do Antigo Testamento, que são reconhecidos muito tempo depois. Portanto, os livros da lei ocupam um longo período da história de Israel, porque era a Bíblia que eles tinham na época. Ainda no Novo Testamento, o livro da lei ocupa um lugar de destaque na Palestina nos dias de Jesus, fazendo com que ele próprio e seus discípulos recorram a esse livro Pentateuco diversas vezes. Quando Deus fala a lei e os profetas e tudo mais, quando ele fala da lei, Jesus está falando do próprio Antigo Testamento. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus, ele usa o Pentateuco, quando Jesus fala ali que está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, irmãos, o Pentateuco faz parte da história do povo, inclusive de Jesus. Beleza até aqui? Tranquilo até aqui? Então, amém, meus irmãos. Com este primeiro vídeo, nós encerramos a primeira parte do nosso estudo, que é a introdução ao Pentateuco. Aguardem o próximo vídeo, que vai falar sobre o Gênesis.